Volume de treino possivelmente é uma das coisas mais incompreendidas do treinamento. A gente que já está há muito tempo dentro da academia, do treino, etc., e a gente que estuda isso já viu a galera falando que alto volume funcionava, agora baixo volume funciona, e enfim, a galera já determinou o número de volume, já fizeram estudos com relação à quantidade de volume necessário, a gente já viu o Mr. Olympia com alto volume, como o Jay Cutler, a gente já viu o Mr. Olympia com baixo volume, enfim. Isso é uma das coisas mais incompreendidas, porque volume, na verdade, é uma questão de interdependência de resultados. Então, quando a gente está falando de volume, a gente precisa analisar a resposta ao volume de cada praticante. E não é jogar um número aleatório e deixar que aquilo aconteça, tá bom? Geralmente, esse teste, esse trabalho, ele é feito ou 20% a mais ou 20% a menos. Só quando a gente começa a trabalhar com baixo volume, 90% das pessoas não se beneficiam. Por um simples motivo, elas não conseguem atingir níveis extraordinários de intensidade, de carga ou percebida. Elas não conseguem chegar de fato. Começou a queimar um pouquinho, elas já largam o peso e já jogam de lado, e elas não conseguem ter umas repetições de fato efetivas. E por que isso acontece? A maioria das pessoas não sabe treinar, elas não sabem atingir o limite, elas não contabilizam o número de, ou a quantidade de fadiga que elas estão se aproximando da falha, e isso daí acaba dificultando elas a terem o entendimento de aonde elas estão errando, já que o baixo volume funciona, tá bom? Então, antes de você começar a querer baixar o teu volume, precisa aprender a treinar, criar uma resistência à dor, entender qual é a tua falha real e começar a ter uma progressão real de carga. Você precisa entender como é que faz aquele movimento, já que você vai ter um volume menor, você tem que ter um aproveitamento do que você está fazendo extremamente maior do que quem se beneficia de volumes maiores, que a gente já vai chegar lá. O médio volume é o básico, é aquela pessoa, é aquele que você não erra. Você consegue acertar, você tem as séries preparatórias muito bem definidas, você consegue fazer umas séries ali de trabalho um pouco mais extensas no início do treino, depois você vai diminuindo e por aí vai, joga uma variável ou outra para conseguir deixar esse volume bem interessante. Ali você não tem erro, você não erra, você não exagera na fadiga, você acaba compensando, entre aspas, o teu nível de fadiga não alcançado com um pouco mais de estímulo, de proximidade, de falha ali de um outro lado. Então isso daí a gente consegue acertar um pouquinho melhor. Já quando a gente fala de alto volume, a galera peca no quê? No excesso. Então a maioria das pessoas não se beneficiam de alto volume porque não tem um nível de recuperação tão interessante. Isso a gente pode falar de natural ou de hormonizado, que vai ter um nível de recuperação muito melhor. Porém, entretanto, todavia, a gente necessita de um bom sono, a gente necessita de uma boa alimentação, independente de você estar tomando recurso ou não, tá bom? Então, as pessoas elas não se determinam a cumprir os outros requisitos de um alto volume. Não que o médio e o baixo volume não sejam necessários, mas quando a gente tem um volume extremamente alto, o nosso nível de fadiga ele vai extremamente lá em cima. Então você fadiga de fato a tua musculatura, você destrói a tua musculatura e você precisa recuperar. Não acho tão interessante volumes muito altos, porque a maioria também não vai se beneficiar, então os dois extremos são muito complicados de lidar, você tem que saber muito bem com quem você está lidando. No seu caso, você tem que saber muito bem o teu nível, a tua intensidade, o quanto que você está fazendo as outras questões que envolvem um alto volume de treinamento. Então, não é legal você trabalhar assim. Meu conselho para você, tá bom? Vamos transformar isso daqui numa questão prática para você encontrar o teu volume. Pega o que você está fazendo hoje, trabalha uma semana com baixo volume, vê se as suas cargas aumentaram muito. Se começaram a aumentar bastante, bastante que a gente fala ali, 5% já é um aumento bem interessante, tá bom? Se elas começaram a aumentar bastante, você já começa a reparar que você está trabalhando melhor com baixo volume, mas não deixa de testar o alto volume. Aumenta 20% do seu volume e vê como vai ser a sua recuperação. Chegou no treino de peito novamente, está com o peitoral dolorido, significa que o volume foi demais, você já está começando a ficar fadigado em excesso e não consegue trabalhar na próxima frequência
que você determinou a mesma musculatura. Então, volta para o médio volume. Você começa a dosar, entender o teu volume. Quer jogar um volume mais baixo? Tem pouco tempo para treinar. Você precisa jogar um volume mais baixo porque você não tem muitos dias para treinar na semana? Beleza, vai dar certo. Mas você primeiro tem que aprender a ter uma resistência maior à dor. Você tem que entender o que de fato é a falha. Você precisa saber chegar até a falha, conduzir o movimento, já que a gente vai trabalhar com bastante carga, o teu movimento tem que estar muito bem definido, muito bonito, muito bem construído. Aí você consegue trabalhar com baixo volume. Eu tenho alunos que se beneficiaram demais, alunos avançados, que sabiam fazer isso tudo que eu estou falando com vocês. Agora, quer trabalhar com alto volume? Vamos começar a regular o teu sono. Tá dormindo 6 horas por noite? Vamos começar a aumentar devagar. Vamos começar a jogar para 6,5. Vamos começar a jogar para 7 horas de sono. Vamos começar a melhorar a qualidade do teu sono, pegar uma luz do sol assim que acordar. Vamos começar a melhorar, botar uma luz amarela no teu quarto, desligar as telas meia hora antes. Isso tudo vai melhorar o teu sono. Vamos começar a comer proteína suficiente. Então vamos procurar um nutricionista ou vamos calcular bem os nossos macros para a gente poder ter o máximo de aproveitamento. Vamos jogar, quem sabe, um intratreino, que pode ser interessante ali no meio do treino, a gente poder jogar um pouquinho de carboidrato de absorção rápida, um pouquinho de aminoácido. Isso pode ser interessante para você. Agora, quer trabalhar com médio volume, não quer errar, quer jogar no time certo? Trabalha com médio volume. Aquele volume que você não fica muito dolorido durante muitos dias, mas consegue progredir uma carga. Aquele volume aonde você consegue atingir uma proximidade de falha muito boa, mas também você não precisa se matar completamente porque você não consegue fazer isso. Então, essas são as jogadas. O volume de treino é muito incompreendido. Agora, se você souber jogar com ele, cara, vai ser uma das melhores coisas que você fez pro seu treinamento. Se você souber limitar o quanto você aumenta, o quanto você abaixa, o quanto você cobre todas essas espirais que eu falei que podem vir a atrapalhar ali o trabalho com volume mais baixo ou volume mais alto, você começa a voar no seu treinamento. A voar no seu treinamento. Então, uma dica, tem uma tabela de volume de treino, tem uma tabela onde o volume de treino você consiga ter uma observação, conseguir aumentar a carga, conseguir trabalhar melhor, não fiquei extremamente dolorido, evoluí, fiz uma avaliação nesse período e estava melhor. Começa a ter um recordatório do seu volume. Eu faço isso com os meus alunos. Isso funciona demais. Quando você tem um relatório, um recordatório, você consegue saber aonde você progrediu, aonde não foi tão legal. Então você já começa a entender o teu volume, o volume feito para você, algo que é extremamente individual, tá bom? Essa é a minha dica para você. Faça esses pequenos testes, corrija essas pequenas coisas e faça esse relatório, esse recordatório sobre o volume de treino que você utilizava. Outra coisa, o recordatório e o relatório é individual de cada musculatura, tá bom? Então tenha uma individualização de cada musculatura que vai ser interessante para você, beleza? Esse é mais um vídeo, gostou, curtiu, compartilhou, mandou para os amigos, jogou em outra rede, faça o que você quiser. Comentou, discordou, beleza. Comentou, concordou, beleza. A gente vai trocar uma ideia, vamos fazer um novo vídeo, vamos trazer várias coisas aqui, mas o importante é a gente estar junto, a gente compartilhar, a gente trazer, beleza? Então, tamo junto, valeu, abraço e mais um.